Aê, agora foi. Estamos ao vivo na live aqui do Facebook e do Insta. Esperar um pouquinho aqui o povo chegar. Eu atrasei um cadinho. Aí, deixa eu colocar aqui. Esqueci de colocar o título no Insta. Eu coloquei no Face fatos sobre monogamia. Post. Aí, vamos ver se eu consigo fazer o pin nesse negócio. Que eu nunca consigo de primeiro, por algum motivo. Aê. Foi. Você tá conseguindo acessar aí? Não abri ainda. Não tá aparecendo aqui pra mim. Bom, gente, se vocês chegarem aí, deem um alô, porque eu realmente não tô vendo. Oi, Narinha. Vou esperar um pouquinho o povo chegar. Só relembrando que eu tô fazendo essas lives toda quinta às 19 horas. Tanto no Facebook quanto no Instagram, quando eu faço sozinha. Então, as primeiras 4 lives eu fiz sozinha. E a última da semana passada foi a primeira vez que eu fiz com outra pessoa, com a Júlia. Então, eu fiz só no Instagram. Todas essas lives que eu fiz no Facebook também, tá direto no Facebook. A da semana passada eu comecei a colocar aqui no IGTV também. E todas elas estão no meu canal do YouTube. Me ajudem no YouTube também, gente. É Larissa SR Pombo. Então é tudo igual, vocês me acham nas redes sociais, tanto Facebook, Instagram e YouTube, assim. E vocês conseguem acessar se vocês não podem assistir ao vivo. Então a gente conversou sobre muitas coisas diferentes, a gente falou sobre teoria do apego, a gente falou sobre algumas lições que a gente pode aprender sobre relações fora da curva, falamos sobre acordos, limites. Semana passada, a gente tá em maio, né, então é mês da masturbação, a gente falou sobre masturbação e fantasias. E hoje eu queria fazer uma conversa introdutória a respeito da monogamia. Eu não tô aqui pra demonizar a monogamia, nem romantizar a não monogamia, nem nenhuma dos lados, porque se a gente romantiza ou demoniza é porque a gente não tá olhando aquilo direito. Então, a única coisa é que a gente tem que ver da onde veio essa construção, por que ela tá posta assim, e se eu tô só reproduzindo padrões ou se eu realmente tô fazendo escolhas conscientes e que vão me gerar relacionamentos saudáveis. Então é esse o intuito dessa live, dos posts que eu tenho escrito essa semana. Tá testando a mensagem, Maria, tá dando certo, eu tô vendo aqui sim. Hoje eu dei uma atrasadinha e tem menos gente entrando, não sei se é por isso ou se tá tendo outras mais lives e mais acontecimentos hoje. Mas eu vou começar a falar sobre vários dados. Hoje eu quero falar mais desses fatos e não tanto sobre alternativas. Como eu quero alternar uma semana com convidado e uma semana sozinha, semana que vem a live é com uma outra convidada. No final eu vou falar mais sobre isso. E aí na outra semana, na primeira semana do mês que vem, de junho, aí a gente pode falar sobre as diferentes configurações de não monogamia. Pode ser? Oi, Edu. Então, eu tenho várias anotações aqui de vários dados sobre a monogamia. Pra gente refletir um pouco melhor e não ficar só no achismo e só na paixão do negócio, na romantização, ou enfim, queremos fatos. E a partir dos fatos a gente pode refletir a respeito e escolher o que é melhor pra gente em cada fase. Então vamos lá.
17% das culturas humanas conhecidas apenas são monogâmicas. 9% dos mamíferos só é monogâmico. Porque tem muita gente que diz, mas é natural, isso, aquilo, outro. E por mais que fosse, isso seria uma falácia naturalista. Não é porque outros animais fazem ou não fazem que a gente é só ser biológico. O ser humano é um ser social, é um ser que está entranhado pela cultura. Então não adianta colocar só a parte biológica. A gente é biológico, psicológico, social, cultural. Oi, Simone, tudo bem? Vamos lá. Esses dados dos 17% e os 9% foram pesquisas feitas e divulgadas em dezembro de 2018. Então elas são relativamente bem recentes. A gente tem também os índices bem altos de infidelidade e divórcio. De infidelidade, tem estudos que variam, lógico, de qual é essa população, se são homens, são mulheres, se são os dois. As mulheres ainda traem um pouco menos, mas estão quase se equivalendo, né? Lógico, até décadas anteriores era uma disparidade grande. Os homens, nessa estrutura de monogamia imposta, era muito mais permissivo os homens serem fiéis, né? Tinha essa coisa, é coisa de homem é assim mesmo. Os prostíbulos sempre voltados para os homens. E as mulheres sendo muito mais marginalizadas e xingadas e tudo mais, se traíam. Então era muito mais não aceito uma mulher trair do que um homem. Mas hoje em dia varia e vai até mais ou menos 74% de traição, de infidelidade. Lembrando que infidelidade ou traição muda para cada acordo, né? Não, o que significa traição para mim não significa para você, não significa pode não significar para o parceiro, por isso a importância da comunicação. Isso que a gente estava falando nas lives anteriores, de colocar muito bem claro o que é para cada um, o que se espera daquele relacionamento. Porque muitas vezes a gente só vai entrando nos relacionamentos, não pensa, não conversa, não comunica, e aí o que um pode achar que é traição, conversar com alguém de um jeito, sei lá, mais safadinho, digamos assim, ou de falar de desejo com outra pessoa online, já pode ser traição. Outra pessoa pode considerar que sexo sem sentimento não é traição, só é traição quando você começa a amar aquela outra pessoa. Então é importante deixar claro que essas pesquisas variam muito por isso. Tinha uma variação mais ou menos de 74 para os homens e 69 para as mulheres, mas é uma média aí aproximada de 74, que é muita gente. São quase 3/4 das pessoas traem nessas pesquisas sobre relacionamentos monogâmicos, o que é bem assustador. O porquê da gente trair tanto, né? É uma coisa a se refletir. A respeito dos divórcios, no Brasil foi legalizado o divórcio só em 77 e ainda assim era cheia de complicações, digamos assim, pra se divorciar. Você só podia ter um divórcio na vida, cada pessoa, e tinha que passar separada já da parceria, não lembro quantos anos, 2 a 5 anos, dependendo da situação. E aí foi mudando até chegar às leis de divórcio que a gente tem hoje. Mas é muito recente. Então, lógico que os divórcios tendem a aumentar essa taxa justamente por antes não ter e agora ter. A média hoje em dia é um divórcio para cada 3 casamentos. Então, 1/3 dos casamentos se dissolvem. Tem outros dados falando sobre a diminuição média da duração dos casamentos no Brasil. Em 2007, a média da duração de cada casamento era de 17 anos, que variava entre 16 e 21 anos.
Em 2017, só 10 anos depois, caiu para 14, de 17 para 14 anos, com uma média entre 11 e 18 anos de duração de casamento. Então a gente vê as taxas de divórcio ano a ano aumentando e as de casamento diminuindo. E a única parcela de casamentos que estão aumentando são os casamentos homoafetivos, obviamente, porque há pouquíssimo tempo foram legalizados, então essa tendência realmente é de aumentar e aumentar bastante. Não no percentual total, eles ainda são uma minoria muito pequenininha mesmo, menos de 1%, mas dentre eles tem uma média aí de mais ou menos 10% de um ano para o outro. Vamos lá, mais dados pra gente pensar. Outra coisa que a gente pensa, por essa mudança, né, de poder se divorciar e casar de novo, se a gente realmente fosse monogâmico, a gente mudou um pouco, né, esse conceito de monogamia, porque antes era monogamia no sentido de casar com uma pessoa e passar o resto da vida com aquela pessoa. E agora é mais como se fosse uma poligamia em parcelas. Então você casa com um de cada vez. Outro dado que eu quero passar pra vocês, lógico que eu acredito que todos vocês sabem que a poligamia ela é legalizada em alguns países. Existe a diferença entre poliginia e poliandria, tá? Quando é poliginia, é o que a gente mais conhece, na maioria dos países que legalizam poligamia, que é um homem casar com 2 ou mais mulheres. E tem as regras de cada lugar para você poder ter essas várias esposas. A poliandria seria o contrário, de uma mulher com 2 ou mais maridos. Eu sei dessa configuração de poliandria em alguns povos do Himalaia. Existem outros povos também que são pautados em matriarcas e não dentro do patriarcado, que não vem ao caso aqui, mas só para vocês terem noção de que existe. Eu não sei de país nenhum que já tenha legalizado a poligamia, independente do sexo, independente do gênero. Mas no Brasil, o interessante é que até, acho que foi a partir da década de 80, e algumas tentativas de pessoas em poliamor quererem legitimar essas relações como uniões estáveis e casamentos, né? E fora da monogamia. Algumas foram barradas. Depois, alguns cartórios dentro do Brasil conseguiram registrar a união estável de alguns trisais, que são esses poliamores, né, de 3 pessoas. E faz um tempo que isso já tá proibido, mas ainda é possível você ir em cartório registrar sua intenção de legitimar aquela união. E, na verdade, se tem um incentivo para que pessoas poliamoristas façam isso, para que gere mais estatística e aí essa demanda faça com que a lei se ajuste, porque é lógico que a lei se ajusta à demanda, assim como os nossos comportamentos também se adaptam às leis que vão se criando. Tudo bem por aqui? Até aqui, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta, vão me deixando aí. Oci711, olá. Oi, Yanko. Agora eu vou falar de alguns outros estudos, também vendo esse panorama de sociedades monogâmicas e não monogâmicas. Então, tem uma duplinha aí, o Cleland Ford e Frank Beach, fizeram estudos de 185 sociedades. Dentro delas, só 29 estipulavam a monogamia. E dentro dessas 29, só 10 impunham a fidelidade restrita.
é um número que quebra muito os nossos paradigmas, porque a gente acha que na verdade é muito o contrário, né? Que são poucos lugares que tem essa monogamia, a poligamia ou a não monogamia legitimada, e que a monogamia é a estrutura da maioria. Aí a gente tem outros estudos, vamos lá. O antropólogo George Murdoch pesquisou 238 sociedades para o livro que ele escreveu chamado Social Structure. E a monogamia era o único sistema de relação em só 43 dessas 238 sociedades. Então tá aí outro dado pra gente parar pra pensar e ver por que isso, né? A Lazi perguntou aqui no Facebook se o poliamor está proibido juridicamente aqui no Brasil. Então, como eu comentei, faz um tempo que está proibido o registro dessas relações, mas que se incentiva aí no cartório, e tem um nome jurídico aí que eu não vou lembrar agora, específico, para registrar esses relacionamentos poliamorosos. Mas a gente incentiva que se faça esse registro, de intenção de registro desses casamentos entre mais de uma pessoa, para que a lei se atualize à realidade das pessoas. Vamos lá. Além desses estudos, tem estudos a respeito... lembra que eu falei da traição? Mas tem muita gente que não tem coragem nem de dizer nas pesquisas se realmente traiu. Então, tem outras pesquisas que focam nas crianças discordantes. O que é isso? São crianças que nasceram dentro de uma relação monogâmica, mas que o pai não é aquele marido daquela mulher, tá? E, enfim, varia muito de acordo com o número de pessoas pesquisadas, a época e em que país tá isso. Então varia bastante, entre 0,8% a 30% de crianças discordantes dentro dessas relações. Então, e a média que se averigou é de 3 a 4%. Então, pelo menos de 3 a 4% aí, no mínimo uma pessoa a cada 100 que você conhece, você acha que o pai dela é uma pessoa e na verdade é outra. Vamos lá, outra colocação que é bem interessante a gente pensar em como é construído isso. Se a gente for ver, são só 10 mandamentos e 2 deles são a respeito de traição, né? Então é o não cometerás adultério e o não cobiçarás a mulher do próximo. Então, é obviamente uma coisa que não é natural, uma coisa que é realmente construída culturalmente, socialmente, e que a gente precisa refletir a respeito disso. Então, de novo, não tô aqui demonizando monogamia nenhuma. Se você escolhe monogamia, a gente só quer que você escolha ela de maneira muito mais consciente e mais saudável, e comunique-se a respeito dos acordos, e não apenas repita coisas que você acha que devem ser e que na verdade não estão satisfazendo nenhum dos dois. Belezinha? Uma frase que eu achei muito legal, depois de você ver todos esses dados, todos esses parâmetros, né, pesquisas, estudos e... Gente, será que é isso mesmo? David Barash e Judith Lipton, se não me engano, eles são casados. Eles têm o livro O Mito da Monogamia, e uma frase muito legal desse livro que eles trazem é: não somos uma espécie muito monogâmica, mas gostamos de fingir que somos. Então, esses dados todos são justamente pra gente refletir a respeito disso, né, de como espécies que são monogâmicas, elas escolhem um parceiro e vão pra vida toda, não é uma coisa de um de cada vez. E na verdade, mesmo espécies, por exemplo, vários pássaros se achavam que eram monogâmicos, mas na verdade eles são pares pra vida toda, mas eles não são fiéis. Eles também têm essas crias discordantes aí, com um percentual bem alto. Então, por mais que eles permaneçam
do começo ao fim da vida com uma parceria só, pra estar junto sempre, nem todos os filhotes que eles têm são daquela parceria. E demonstra mais uma vez que não é uma coisa necessariamente natural. E mesmo que fosse, a gente não é só ser biológico. Então, que é importante a gente refletir sobre isso tudo. Alguém tem mais alguma pergunta? Acho que eu respondi aqui do Face do poliamor na justiça. E isso é uma outra coisa pra gente pensar também, né? Não é porque a gente não quer ser monogâmico ou a pessoa, né, se assume não monogâmica, que ela não vai enfrentar uma série de problemas. Não existe fórmula mágica para relacionamento. Então, relacionamentos são complexos porque seres humanos gostam de complicar coisas até que não precisam. E muito disso que a gente não para pra pensar no que a gente realmente quer, a gente só repete as coisas e tem dificuldade de se comunicar. A gente associa muitas coisas com amor que na verdade nem sempre são, né? Ciúmes ou sexo sempre com amor, e na verdade tem sexo sem amor, amor sem sexo. Ciúmes não é sinônimo de amor, mas também é uma coisa comum, né? As pessoas que se assumem não monogâmicas não são, por passe de mágica, não jogam ciúmes no lixo. E tem pessoas que nunca sentem ciúmes e tá tudo bem. E as pessoas que sentem, como que elas lidam com isso? Pela parte, né, que perguntaram, eu até já tinha comentado antes, da parte jurídica também. Isso também é complicado, porque, na verdade, se você não tem esse respaldo legal, complica muitas situações, né? Até, por exemplo, um simples seguro-saúde para você colocar entre 3 ou mais pessoas que estão naquele relacionamento estável, como que fica essa situação. Então, mais uma vez, incentivando, se essas pessoas têm essas configurações fora da monogamia, que tentem registrar isso legalmente para criar essa demanda e mudar a lei o quanto antes. Porque a gente não pode acreditar que como que o ser humano, que tem uma diversidade imensa de se expressar, de se identificar, de viver, vai conseguir todo mundo seguir um mesmo padrão. Então, quando a gente tem padrões impostos, a gente realmente tem que pensar a respeito deles e ver se eles servem pra gente ou não, e como, se eles servirem, como que eles servem. Se essa monogamia serve pra você, nesse período, né, nessa fase da sua vida, tá tudo bem não servir em outra fase da sua vida. E se ela servir pra vida toda, ótimo, mas que combo que você tá trazendo histórico aí, cultural, social, você traz com isso, se isso te agrada ou não. Porque tem muito dessa cultura nossa machista na monogamia e que às vezes oprime muito mais as mulheres, né? De novo, muito mais permissivo para os homens traírem do que para as mulheres, por exemplo. E divisão de tarefas com papel de gênero. Então, é como se a mulher só nascesse para ter filho, cuidar da casa e dos filhos. Então, como que pode ter uma monogamia muito mais saudável e que esteja todo mundo feliz a longo prazo? Gente, eu acho que por hoje é isso. Eu trouxe uma renca de dados, de números. Poderia trazer muito mais, mas eu acho que ia ficar muito maçante, uma série de muitos números que vocês não precisam gravar, eu também não preciso gravar, até porque eu tenho a colinha aqui, porque senão, né, é muito número. E é só pra gente ter uma noção do quão é questionável quando a gente tem um padrão imposto como o único, o certo, sendo que seres humanos são diversos. Então, viva a diversidade, celebrando a diversidade, aqui estamos. Na semana que vem, nesse mesmo horário, às 19 horas, quinta-feira, eu vou fazer uma live conjunta com a Angelique da Sexy Life Boutique.
Então vai ser super divertido. A gente vai trazer vários acessórios e produtinhos e falar sobre eles e como a gente pode usar, falar de alguns fetiches, algumas fantasias. Vai ser muito divertido. Ela é do Rio, empreendedora, dona desse sexy shop, né, do Sexy Life Boutique. Então eu tô bem animada pra semana que vem, eu espero vocês aqui também. Se vocês tiverem qualquer pergunta, qualquer dúvida, me mandem nos comentários ou no PV, leiam os meus posts dessa semana. Desde a sexta-feira eu tenho escrito sobre monogamia. E na outra semana aí eu retomo esse assunto da não monogamia e falo das diferentes configurações, diferentes dinâmicas relacionais que a gente pode ter. Oi, Vasco, tudo bem? E então aos pouquinhos a gente vai evoluindo, porque eu também não quero jogar um bando de informação de uma vez e chocar vocês e vocês não conseguirem entender nada. Então, pra quem é novidade esse assunto da não monogamia, não adiantava eu simplesmente trazer aqui e falar o que tem sem sentido, né? Então a gente tem que ir aos poucos construindo isso daqui. A Simone falando que vai ser legal. Sim, vai ser legal. Semana que vem, na outra também. Aí, a partir da outra semana, eu ainda não sei exatamente com quem que eu vou fazer e que assunto vai ser. Mas amanhã, às 20 horas, eu vou estar sendo entrevistada. Então, eu vou estar numa live conjunta com a Gisele Rocha. O arroba do Instagram dela e da outra psicóloga que é parceira dela é RC Não Mono, se não me engano, que são reflexões e conexões não monogâmicas. Então, amanhã às 20 horas, live aqui de novo. Serei entrevistada pela primeira vez. Tô ansiosa e feliz. Espero vocês por aqui. E pra quem quer rever todas essas lives que eu tenho feito, tá lá no YouTube. Larissa SR Pombo. E lembrando que as minhas consultorias online, como sexóloga, já estão funcionando, já estão disponíveis, abertas as vagas, com desconto até eu me formar. E vocês, sortudos, era pra eu estar me formando esse mês, mas por causa dessa confusão toda, as aulas estão paralisadas com um tempo indeterminado, então eu não sei quando eu vou me formar. E esse preço vai se manter mais em conta até eu me formar, nada mais justo. Então, se vocês quiserem marcar o horário de vocês, sendo individualmente, sendo casal, trisal, enfim, então, estamos aí. Em breve teremos cursos online também. Se vocês tiverem alguma demanda, vocês querem algum curso sobre algum assunto específico, me mandem sugestões, estou super aberta a sugestões. O que mais? Mais algum recado? Acho que é isso por hoje. Gente, obrigada por terem vindo. Coloquem suas dúvidas e questionamentos sobre a monogamia e não monogamia aí nos comentários, nos posts e no meu PV, pra gente enriquecer esse diálogo, essa conversa, esse bate-papo. Que mais? Acho que é isso, gente. E lembrando que essas consultorias como sexóloga é muito interessante porque, por exemplo, eu tive um cliente que a gente não falou sobre sexo. Lembrando que sexologia, né, que sexualidade não é só sexo. É relacionamento, é como você se identifica, é como você se apresenta pro mundo, é como você se expressa, é a sua identidade de gênero, é tanta coisa que às vezes o sexo é a última das conversas, mas inclui sexo também. Então as consultorias estão abertas, estou disponível, querendo muito ajudar mais pessoas, eu tenho tido feedback muito legal, então eu tô bem animada. E o Instagram atingiu mais de 1.000 seguidores semana passada, então tô animadinha também, tô feliz com essa pequena conquista do início. Obrigada, gente. Até mais. Eu acho que... Peraí. Teve algum convitezinho aqui que eu não vi. Não é pergunta. Aê. Gente, então até semana que vem e continuem vendo os meus posts.
Essa semana eu já nem sei mais sobre o que eu vou escrever exatamente, porque como a semana que vem vai ser sobre a Sexy Shop da Angelique, aí eu ainda não decidi sobre os assuntos. Mas dei uma olhada nos posts dessa última semana que foram sobre monogamia, não monogamia. E também no domingo foi o Dia Internacional contra a LGBTfobia, porque foi há 30 anos atrás na OMS que foi finalmente retirada a homossexualidade do CID como doença. E na segunda-feira foi o Dia Nacional do Combate contra o Abuso e Exploração de Crianças e Adolescentes. Então tem um post sobre isso também, como que você pode, né, denunciar, a importância também do tratamento de abusadores e abusadoras e alguns dados. Belezinha? Até mais. Tchau!